pai primitivo, o antepassado, apócrifo de João, não participa de um aion, como parte constitutiva dele. O tempo não existe com relação a ele. Para quem participa de um éon, ele deve ter preparado para ele por outros. E o tempo não foi delimitado para ele, uma vez que não recebe de quem estabelece limites. E não precisa, nada. Nada do todo existe antes dele. Ele está acima dos íons. Pai, mãe e filho, etc. Ele é chamado como mônada, que é uma monarquia sem nada acima. É ele quem existe como Deus e Pai de tudo, o invisível que está acima de tudo, que existe como incorrupção, que está na pura luz para a qual nenhum olho pode olhar. Ele é o Espírito invisível, de quem não é certo pensar nele como um Deus ou algo semelhante. Pois ele é mais que um Deus, já que não há nada acima dele, pois ninguém domina sobre ele. Pois ele não existe em algo inferior a ele, pois tudo existe nele. Pois é ele quem se estabelece. Ele é eterno, pois não precisa de nada. Pois ele é perfeição total. Um ser pode ter um relacionamento com um Deus, mas não com a mônada, pois isso seria uma contradição. O pleroma, reino do Pai primitivo acima do oitavo céu, o pleroma, morada de Sofia e os espíritos de luz, uma ideia que caracteriza a maioria dos textos gnósticos, são seus relatos complexos do desenrolar das várias emanações divinas, os aions, as eternidades ou mundos, que se tornam o pleroma, transcendental ou reino da luz. O pleroma se distingue da criação inferior ou manifesta, de modo que a cosmologia gnóstica se baseia na ideia de uma dualidade entre a realidade espiritual transcendente e a realidade física e psíquica imperfeita, o cosmos. De fato, o cosmo psicofísico que chamamos de matéria é considerado um reflexo ou cópia inferior ou imperfeita da ordem perfeita superior do pleroma. Os íons inferiores são da matéria que se estende até o sétimo céu, a região intermediária está no oitavo céu já no pleroma e o pleroma primordial está acima do oitavo céu. Sofia. Há um mito da criação, que atribui a criação a um ser feminino nos revelados pelos escritos da Nag Hammadi, descoberto no Egito em 1945. A responsável por esta criação foi chamada de Sofia, sabedoria. Os escritos da Nag Hammadi falam deste mito da criação por Sofia, escritos que seus originais foram expurgados pelas igrejas ocidentais, pois neste ponto da história era impossível se dar importância ao feminino, muito menos se ter uma deusa feminina. Quem é Sofia? Sofia é a primeira emanação de luz na criação da matéria, ela pertencia ao pleroma, aonde o Pai emanou 12 íons para manter o equilíbrio do pleroma. Sofia é definida como um íon mais novo dos 12. Este íon Sofia experimentou uma paixão com o Pai. Então, como não podia encontrar ao Pai, porque esta tarefa era impossível até para um íons, ela caiu em profunda angústia na imensidão da profundidade e na insensibilidade do Pai, e quanto mais esta paixão aumentada ela, Sofia, era esticada, jogada, para frente e para fora do pleroma. Sofia, sabedoria, na nossa Bíblia. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então, antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era seu arquiteto. Era cada dia suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Provérbios 8:22-31. Sofia se tornou a origem e a essência da matéria da qual este mundo é composto. Toda a alma do mundo e o demiurgo se originaram da sua conversão, enquanto o resto surgiu do medo e do pesar. Todas as águas deste mundo foi feito pelas suas lágrimas, todo brilhante de sua risada.
e os componentes físicos do mundo de sua dor e terror. Às vezes, como dizem, ela chorava e sofria por ser deixada sozinha no escuro e no vazio, mas às vezes lembrava a luz que ela tinha abandonada e então ela interrompia o choro e ria, mas às vezes ela estava com medo, outras vezes ficava perturbada, como essas três coisas, como acreditam, já existiam, a que provinha da paixão, que era a matéria, aquele que veio da conversão, que era a alma, e aquela concebera, a espiritual. Sua próxima preocupação era a formação deles. Mas ela não podia formar o espiritual, pois era de sua própria natureza. Em vez disso, dirigiu-se à formação da essência da alma que surgira de sua conversão e emitiu as coisas que havia aprendido com o Salvador. Sofia, a partir da essência da alma que ela formou o Pai e o Rei de todas as coisas, Demiurgo, Jeová, com as coisas da sua própria natureza, as coisas da alma que eles chamam das certas, e das coisas que surgiram da paixão e da matéria. Coisas que chamam de esquerda. Dizem que ele, o Demiurgo, formou tudo depois dela, instigado pela mãe sem saber. Assim, eles o chamam de progenitor masculino e feminino, sem progenitor, Demiurgo e pai, e dizem que ele é o pai dos que estão à direita, os psíquicos. Demiurgo daqueles à esquerda, os carnais, mas ele é rei de todos eles, assim, como criador de tudo Demiurgo Jeová. Filho de Sofia, um ser disforme, como se fosse um aborto, ele criou-os da raça psíquica e os carnais ele se tornou pai em Deus das coisas fora do pleroma, pois separando as duas essências misturadas e transformando as coisas corporais em incorpóreas, ele criou tudo celestial e terrestre, e se tornou um demiurgo do carnal e do psíquico, da direita e da esquerda, do pesado e do leve, de tendência ascendente e de tendência descendente, pois eles dizem que ele construiu 7 céus e é o demiurgo deles e sobre eles. E assim eles o chamam Igduad, mas a mãe, a Shamot, eles chamam de Ogduad, para que ela preserve o número do primeiro, Ogduad original do pleroma. Mas eles dizem que os 7 céus são inteligíveis, o próprio demiurgo é um anjo, mas como um Deus. Então Cristo foi enviado a ela, com seus companheiros angélicos. Dizem que, a princípio, por respeito a ele, a Shamot se ocultou com modéstia. Mas então, vendo-o com toda a sua generosidade, ela correu para ele, tendo extraído força de sua aparência. Ele, por sua vez, deu a ela a forma de conhecimento e efetuou a cura de suas paixões, separando-as dela. Ele não os ignorou, eles não podiam ser destruídos como as paixões da Esopia, porque já eram habituais e fortes. Mas, pela separação deles, ele os separou, misturou e solidificou, e das paixões incorpóreas os transformou em matéria incorpórea. Então, ele os dotou de aptidão e natureza, para que se tornassem compostos e corpos, para a geração de duas essências, a inferior, feita das paixões, e a afetiva, da conversão. Por esse motivo, quando a Shamot se livrou da paixão e avistou alegremente as luzes que estavam com ele, isto é, os anjos que estavam com ele, ensinam que ela concebia frutos à sua imagem, ansiando por eles, um embrião espiritual concebido à semelhança dos guarda-costas do Salvador. Sofia era composta de 7 partes, ou 7 Sofias. Cristo veio do pleroma e resgatou 6 partes de Sofia, e a parte de Sofia chamada de paixão ele deixou na matéria para que aprendesse com seu erro. Esta Sofia era chamada de Ashamot, paixão. Ela ficou presa em uma região sombria e vazia, pois ela se viu fora da luz do pleroma, sem forma, como um nascimento prematuro, porque não havia entendido nada. Mas o Cristo superior, com pena dela e alcançando-a através da cruz, deu-lhe a forma por seu próprio poder, apenas a forma essencial, não a forma de conhecimento. Ela hoje está na região intermediária entre o pleroma e matéria, estará lá até a consumação da matéria, aonde ela voltará para o pleroma e o demiurgo ficará no seu lugar, junto com sua raça psíquica. Neste dia as sementes amadurecem, a mãe Ashamot sai da região intermediária, entra no pleroma e recebe como seu noivo Salvador, o produto de todos os aions, formando uma Syzygy de Salvador e Sopia Ashamot. E este é o significado de noivo e noiva, e câmara do casamento significa todo o pleroma.
Os espirituais tiram a alma de suas almas, tornam-se espíritos intelectuais, entram no pleroma intocados e invisíveis e são dados como noivas para os anjos do Salvador. O demiurgo também se mudará para o lugar de Mãe Sofia, isto é, na região intermediária. E as almas dos justos também descansarão na região intermediária, pois nada de alma, os psíquicos e Jeová que também é psíquico, pode entrar no pleroma. Mas eles ensinam que, depois disso, o fogo latente no mundo surgirá, capturará, consumirá toda a matéria, será consumido por ela e passará ao nada. Eles declaram que o demiurgo não sabia disso antes do advento do Salvador,